Boa noite a todos. Mais uma aula de escola dominical. Hoje nós vamos ter a aula de número 11. Estamos finalizando a nossa revista. O título da nossa aula é bem interessante. Nós vínhamos falando todo esse tempo, pelo menos nas últimas 10 aulas, a respeito de teologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre teologia, mas uma coisa um pouco diferente. O título da nossa lição é Guarda teu pé, as armadilhas do caminho teológico. Prestem bem atenção no texto. Nós vamos ler o texto, nosso texto básico, que está lá em Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 11. Em seguida nós vamos fazer uma oração e vamos dar sequência à nossa aula. Leiamos então Tito, capítulo 3, de 4 a 11. Quando, porém, se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Vamos orar a Deus. Pai querido, Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos estudando um pouco mais a Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que no caminho, Pai, no nosso caminhar cristão, existem realmente, ó Deus, muitas armadilhas que o nosso inimigo, que é tão astuto, nos prepara, Pai. Por isso, nos ajude, Pai, a vivermos segundo a Tua vontade, Pai. Esse é o nosso desejo. Faça isso em nossos corações, Pai. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, as armadilhas do caminho teológico. Na nossa introdução diz que a atividade do teólogo tem seus perigos, suas armadilhas. Por que isso? Porque uma atividade que envolve a vontade do Deus Todo-Poderoso, o destino eterno das pessoas e o bem-estar da noiva de Cristo, não está imune a riscos. Nós vamos apontar pelo menos 4 deles. Primeiro, a gente chama de torre de marfim. Vamos ver o que é isso um pouco mais para frente. O segundo ponto que a gente vai falar, as altercações sem fim. Altercações são discussões infindáveis. Isso também é um risco para a nossa teologia. Terceiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre os ventos de doutrinas que podem abalar a igreja e os seus líderes. E o 4 é a soberba do saber. Nós vamos trabalhar em cima desses 4 pontos. O primeiro é a respeito da torre de marfim. Então, todo esse período de caminhada teológica, alguns perigos têm arrastado muitos teólogos de tempos em tempos. E um deles, certamente, é o isolamento em relação ao corpo de Cristo. Existem muitos teólogos que acabam represando todo o seu conhecimento e não aplicam elas de uma forma mais prática, ou seja, a igreja não desfruta desse conhecimento, ou as pessoas não desfrutam desse conhecimento por causa dessa represa. Isso daí, dentro do mundo acadêmico, eles receberam o nome de torre de marfim. Por isso que nosso primeiro ponto é torre de marfim, que é uma torre bonita, né, impressionante, impressiona bastante. Quem vê, olha, fala assim, nossa, que bonito, né? E acaba se impressionando por aquela torre de marfim. Mas ela não tem nada de prática, ela não tem utilidade alguma. Então existe um risco muito grande de alguns teólogos se tornarem como essa torre de marfim, serem muito impressionantes pelo seu conhecimento, impressionarem as pessoas, mas isso não trazer nada de prático, por exemplo, para a igreja de Cristo, né? Então, de fato, nós podemos perceber que muitas obras teológicas, uma evidente falta de preocupação com a sua utilidade no ensino da igreja como um todo. Muitas vezes a linguagem é rebuscada no sentido de difícil, né? Usam termos de difícil compreensão para parecerem cada vez mais inteligentes e acabam se segurando todo esse conhecimento para si e a igreja não desfruta desse conhecimento.
É verdade que pode haver certos debates que requeram formação específica e avançada, e que são importantes para o desenvolvimento e amadurecimento doutrinário da igreja. Isso com certeza é verdade e a gente entende isso. O próprio apóstolo Pedro já identificava esse aspecto no ensino do apóstolo Paulo, que eram difíceis de entender e que eram distorcidos por alguns mal intencionados. Olha o que diz lá em 2 de Pedro 3,16. É uma das citações de Paulo pelo apóstolo Pedro. Então, 2 de Pedro 3,16. E Pedro vai dizer: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que... Aliás, desculpa, é 2 de Pedro 3,16. Desculpa aí, pessoal. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso ele fala se referindo ao apóstolo Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí o apóstolo Pedro falando no versículo 15 a respeito do apóstolo Paulo. Bom, quando os teólogos se fecham em seu mundo e interesses, acaba se perdendo em especulações acerca de temas muitas vezes relevantes e certamente importantes para a igreja. Paulo alertou Tito e Timóteo contra mestres que haviam se especializados em discussões insensatas, que eram fúteis e sem utilidades. Está lá, a gente leu, né, no nosso texto base, está lá em Tito 3,9, e depois o alerta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4. E essa também foi uma das críticas mais contundentes de João Calvino aos teólogos da escolástica católica, que nós vimos, né? A escolástica é aquele período de ensino, onde houve muitas discussões acadêmicas, e que esses teólogos acabavam se fechando dentro dos seminários, né? E nada se aproveitava em função dessas discussões. Então o Calvino veio criticar exatamente esse período escolástico, né? E ele fala: movidos de curiosidades andam em volta de vãs especulações, no que se percebe vaidade e certamente aliado ao orgulho. Isso está lá nas suas institutas, né? Paulo define a Escritura como sendo útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo deixa bem claro que todo esse conhecimento não pode ser represado, ele tem que ser compartilhado, principalmente com a comunidade, com a igreja, porque todo esse conhecimento acerca das Escrituras é útil para todas essas situações que Paulo cita a Timóteo aqui nesse trecho de 2 Timóteo 3, 16 a 17. E disso certamente podemos inferir que a teologia cristã deve ter como alvo também ser útil para a edificação da igreja e dos crentes em Cristo. E aí a gente vai entrando no nosso segundo ponto, as altercações sem fim, ou seja, as discussões infindáveis, né? Esse conhecimento, uma das armadilhas desse conhecimento represado também são aquelas discussões acadêmicas sem fim. Pega-se determinado tema e se discute muito e muito, e parece que não se chega a lugar nenhum. E desde o debate de Paulo e Barnabé com o grupo da Judéia, que ensinavam que os gentios convertidos precisavam se circuncidar, que está lá em Atos 15, de 1 a 2, até o debate entre Lutero e a Igreja Romana sobre a autoridade final estar no Papa ou na Bíblia, a teologia sempre alimentou debates importantes para corrigir o ensino cristão. Então, tanto Lutero quanto Calvino, eles combatiam exatamente essa proposta, né, de que a importância do Papa em relação à Bíblia. Então, o próprio Lutero ele fala assim: olha, os papas e concílios falham, né? Eu só posso me retratar se vocês expuserem nas Escrituras que eu estou errado, porque não é uma bula papal que vai me fazer mudar de ideia, né? Foi mais ou menos isso que Lutero falou lá em Worms, né, na dieta de Worms. Bom,
Paulo ensina a Tito que certas discussões podem ser simplesmente evitadas, pois são insensatas e fúteis, como nós lemos lá no texto base, lá no capítulo 3, 9, 10. Segundo o comentarista William Hendricks, nesse segundo caso, né, quando ele deveria rejeitar certos debatedores depois de algumas admoestações, William Hendricks ele indica que o ideal seria que houvesse a exclusão da membresia oficial da igreja nos moldes determinados pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 18, de 15 a 17. Assim, as altercações sem fim ou atritos constantes com quem não entende nada e não concorda com nada devem ser evitadas ou pela paciência e tolerância, nos casos sem relevância para o Evangelho, ou pela repetida repreensão e disciplina nos casos em que a fé esteja em risco. Então, muitas vezes, essa discussão realmente não leva em nada e não afeta em nada a igreja. Mas há discussões que podem sim afetar, inclusive pode servir de pedra de tropeço para muitas pessoas que estão se aproximando da igreja. Então, não há por que isso acontecer dentro do seio da igreja. Então, um exemplo histórico dessas diferentes linhas de ação é o ensino de João Calvino sobre a ceia do Senhor. Olha que interessante, o reformador discordava tanto da transubstanciação católica quanto da consubstanciação que Lutero defendia, lembra? A gente falou isso na aula passada. Mas enquanto combatia os primeiros veementemente, ele procurava pontos de conciliação com o segundo, ou seja, com o pensamento a respeito da consubstanciação. Então ele combatia veementemente a transubstanciação porque ele entendia que realmente não estava correto. Mas ele via na consubstanciação de Lutero algo muito, algo até sensato e conciliatório com o seu pensamento, né? Lembrando que João Calvino entendia que a presença de Jesus é uma presença simbólica na ceia, né? E esses eram motivos de discussões naquele período. Então nós entramos no terceiro ponto, que são os ventos de doutrina, que é um perigo que ronda constantemente a teologia, que são os desvios doutrinários. Como nós dissemos, faz parte da tarefa teológica alertar a igreja contra eles, ou seja, contra esses desvios doutrinários. Contudo, não foram poucas as vezes em que os próprios teólogos se tornaram instrumentos de crises do ensino da igreja. Querem um exemplo? Os opositores de Timóteo em Éfeso ensinavam outra doutrina que não o evangelho e faziam isso esperando obter algum lucro. Está lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Da mesma forma, os homens que se insubordinavam contra Tito em Creta eram movidos por ganância. Hoje nós podemos identificar líderes religiosos que criaram um conjunto de doutrinas comumente chamada de teologia da prosperidade, que só trazem proveito a eles mesmos, proveito próprio, fazendo promessas que não são, que Jesus nunca prometeu, prosperidade, né, e tantas outras coisas, que nós não vemos isso na Bíblia. E são doutrinas que foram criadas por pessoas que estudaram em seminários muitas vezes, né? E que de uma forma errada direcionam a igreja a esses erros doutrinários. Porém, às vezes a motivação do falso mestre pode ser vaidade, não lucro. Olha, Pedro identificou alguns que haviam se extraviado da verdade e falavam palavras de vaidosa arrogância. Conforme nós vemos na passagem lá de 2 Pedro 2,18. Esse é um termo aí, vaidosa arrogância, que está na NVI, a tradução da NVI, tá, pessoal? A vaidade também pode levar alguém a ensinar o erro, atraindo para si uma atenção imerecida. Muitas heresias da teologia contemporânea foram geradas no interior das renomadas faculdades de teologia por professores que queriam se distinguir pelo ensino de uma novidade, uma nova doutrina ou modelo de interpretação bíblica. É mais ou menos como assim, não, isso daí todo mundo ensina, eu não vou ensinar, eu vou inventar alguma coisa da minha cabeça para parecer original diante das pessoas. Para quê? Para ter aplausos, porque ele sendo diferente, ele está sendo diferente de todos, então ele se sente, a sua vaidade o enaltece, né? Então a teologia ela deve encaminhar os crentes à convicção da fé e não agitá-los sem rumo de um lado para o outro, edificar e não destruir, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,17. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,17? Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo
17, que diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente aqueles que se buscam o saber, o conhecer, né, doutrinário, o conhecer da teologia, esse conhecimento de Deus para uso pessoal, para uso próprio. E aí que a gente entra então no quarto ponto, que é a soberba do saber. Então a teologia também pode conduzir seus amantes a outro perigo, a soberba do saber. Esse perigo é tão real que Paulo alerta que o saber ensoberbece, e que aqueles que se julgam muito sábios estão demonstrando que ainda não sabem nada a respeito daquilo que é o principal. Uma passagem muito conhecida de Paulo está lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que nos coloca exatamente na condição que nós devemos estar, né? Se você é um crente verdadeiro, você tem que pensar dessa forma. Versículos de 1 a 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Um exemplo na Bíblia de alguém que se enalteceu, que ensoberbeceu, foi Nabucodonosor. E ele foi duramente repreendido e punido por Deus por sua soberba e arrogância a respeito da grandeza de seu reino. E é interessante que seu filho Belsazar não aprendeu a lição e também se ensoberbeceu, conforme está lá narrado lá no livro de Daniel. Em ambos os casos assumiram para si créditos por aquilo que Deus havia lhe concedido, notoriedade, poder militar e político. Por isso que nós devemos seguir a cartilha de Paulo, lá na sua primeira carta também, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E também é um trecho bastante conhecido, que diz assim: pois quem és que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloria como se não tivesse recebido? Ou seja, o que você acha que é seu se você recebeu? Se você recebeu, não é seu, te foi dado. Então você tem que ter um coração grato e não um coração soberbo por conta disso. Então é urgente que os teólogos e estudantes de teologia mantenham em seu coração a máxima bíblica: não sejam sábios aos seus próprios olhos, conforme está lá em Provérbios 3:7, e Paulo repete lá em Romanos 12:16, assim como o profeta Isaías também fala a respeito disso, lá no capítulo 5 do seu livro, versículo 21. A teologia necessita da verdadeira sabedoria, aquela que é acompanhada das virtudes cristãs, entre elas a principal, a humildade. Isso é que nós temos que ter em relação a... Porque soberba não leva a nada, pelo contrário, nós sabemos que Deus abomina a soberba, né? É totalmente contra. Concluindo, apesar de estar entre os mais nobres atividades humanas, a teologia, assim como tudo que o homem faz, tem seus perigos, né? Se nós quisermos ser aprovados, né, diante de Deus, nós não devemos nos envolver em discussões vazias, nem nos deixar levar por tendências teológicas que saem do rumo apontado por uma outra revelação que não seja aquela da própria Bíblia. E por fim, nós devemos nos conservar humildes perante Deus e a igreja, reconhecendo que o nosso saber só tem valor se puder servir a igreja de Deus e servir uns aos outros. Aí o nosso saber realmente vai ser útil, vai ter utilidade. Como aplicação, nós vivemos uma época de enorme popularização do conhecimento. A internet propiciou acesso até gratuito a uma infinidade de conteúdos teológicos. Eu lembro que o reverendo Hernandes disse que na sua época de seminário, ele leu todo o material disponível em português, ou seja, o acesso à literatura mundial era muito pouca naquele período, né? Poucas obras eram traduzidas para o português. Então muita coisa era em espanhol, era em inglês. Hoje não, hoje a internet propicia tanto conhecimento, tanto material está disponível, que certamente qualquer seminarista hoje tem muita dificuldade em poder ler todas as obras, né? Se por um lado existe a facilidade de acesso, por outro, ele não consegue ter nenhuma biblioteca tão grande que caiba tanto material, né? Por isso que a internet é tão interessante por conta disso. Então, a internet ela propicia isso, né, de uma forma até gratuita. Uma aplicação interessante é trocar experiências
né, com teólogos da internet, né, a respeito dos teólogos da internet. Nós vemos que muitos aí se expõem na internet, muitas vezes entrando em discussões bobas a respeito, né, de calvinismo, arminianismo. Então é interessante vocês verem esse tipo de debate, até para vocês traçarem uma opinião a respeito desse tipo de fenômeno que acontece também com o fato da internet, com a foto do YouTube aí. Então há pontos positivos e negativos desse fenômeno. Então vocês saberiam apontar quais são os positivos, quais são os negativos? Algum nome a ser reconhecido? Algum vento de doutrina que mereça um alerta, que você já tenha identificado vendo por aí a respeito de tantas coisas, tantas novidades que surgem? Você conseguiu identificar algum vento de doutrina que fuja à orientação da revelação bíblica? Então, quando o cristão comum tenta evangelizar um amigo na faculdade, isso pode acontecer. Quando pais crentes procuram corrigir biblicamente um filho que acabou de descobrir que mentiu sobre as notas da escola, também é uma oportunidade aí de você ter esse tipo de aplicação. Então, que Deus nos abençoe, tá, pessoal? Que nós nos mantenhamos, né, firmes na nossa fé, firmes na nossa busca por conhecer a Deus, mas buscando evitar esse tipo de erro que nós falamos, né? Nós devemos buscar esse conhecimento, mas não represá-los para nós. Ao mesmo tempo que nós também não podemos entrar em discussões que não nos levam a nada, né? É importante conhecimento, sim, mas não para nos discutirmos, principalmente aí na internet, que nem nós falamos. Evitar a soberba, sempre manter um espírito humilde, né? Reconhecendo que tudo que nós temos foi dado por Deus, inclusive e principalmente o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Então que Deus abençoe a todos. Na próxima aula nós vamos entrar na lição de número 12. Depois temos só mais uma lição, a lição de número 13. Aí nós começamos com uma revista nova, se Deus permitir, a partir de janeiro, então com uma revista nova aí que certamente vai também nos ajudar a aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus, né, acerca do Evangelho, e que certamente vai nos ajudar a falar do amor de Deus, a evangelizar cada vez mais o mundo que está tão necessitado de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ter uma oração na sequência, e aí nos vemos aí pulando a próxima semana, que vai ser a Beth, a outra nós estamos aí novamente. Um abraço a todos, tchau, pessoal. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida, agradeço porque o Senhor nos permitiu por mais um dia orar, mais uma vez o Senhor nos permitiu ler a sua palavra, aprender mais de ti. Também te agradeço imensamente porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, passando por tantas dificuldades nesse ano tão diferente, tão atípico, tão estranho. Agradeço pela vida de cada um dos jovens dessa classe, Pai. Agradeço pela vida dos professores, pela vida dos membros da igreja de maneira geral, dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros. E peço ao Senhor por esse final de ano, Pai. Apesar de tão difícil, nesse ano o Senhor nos conservou, o Senhor nos manteve aprendendo sobre a sua palavra e em comunhão, Pai. Te agradeço mais uma vez e peço, Senhor, pelas próximas aulas. Em nome de Jesus.